Olá, boa noite, turma. Continuando o nosso assunto aí sobre ondas, nós estamos vendo sobre os fenômenos, né, de uma onda, e agora nós vamos falar sobre a difração de uma onda. Difração. As imagens abaixo representam situações de ondas difratando. Bom, então você observa aqui, eu tenho aqui o sentido da onda nesse primeiro desenho, está nesse sentido, ó. Está vindo aqui da esquerda para a direita. Observe que na frente dessa onda havia uma parede, né? Até aqui, olha o que acontece. A onda bate aqui e continua ainda, ela contorna a parede e ela continua aqui. Aqui, se a gente observa que tem só esse pedaço de parede. Bom, então essa onda bateu nessa parede e contornou a parede, certo? A representação vem superior de linhas de onda que ao se propagar num certo meio atinge o obstáculo, como vocês observam, e ao contrário ela contorna. Aqui eu tenho a onda aqui, as ondas, ó. Aqui eu tenho uma fenda e nessa fenda as ondas estão batendo. O que está acontecendo? Elas estão passando pela fenda e continuando, ó. Observe aqui que continua aqui aumentando, ó, contornando a fenda completamente, ó, nesse sentido. Ou seja, ela não mudou o sentido, ela continua na mesma situação. Aqui eu tenho outra fenda, aqui eu tenho a onda vindo, então ela continua aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a representação de frente de ondas planas que propagam se atingem uma fenda. A partir daí as ondas se espalham mudando a forma da linha de forma plana para circular. Então no caso aqui nós tínhamos ondas planas, né? Quando batem obstáculos elas mudam para uma onda circular, elas contornam o objeto mudando para circular. A única coisa que muda aqui é o desenho das linhas, a frequência, a velocidade da onda continua a mesma. No caso aqui desse outro aqui, ó, nós temos a onda nesse sentido. Quando ela bate e passa por essa fenda, ela muda as linhas da frequência da onda. O fenômeno de difração pode ocorrer com ondas planas ou circulares. No último caso aqui, nós temos uma onda circular. Então, podemos definir assim o fenômeno de difração de uma onda. A difração de uma onda é o fenômeno no qual uma onda contorna um obstáculo ou se espalha após passar por uma ou mais fendas. A difração de uma onda por uma fenda depende do seu comprimento, do seu comprimento de onda e da largura da fenda. Se o comprimento da onda é muito menor que a largura da fenda, praticamente não há difração, ou seja, as linhas não mudam. Então, a difração seria basicamente essa mudança de linhas da onda, né? Quando ela contorna um objeto, ela bate e contorna. O efeito da difração torna-se mais acentuado quando o comprimento de onda é da ordem da figura 2 e 3. Vocês observam aqui que eu tenho na figura 1 uma fenda. Observe que essa fenda é muito grande e o comprimento da onda é praticamente igual da fenda. Quando bate aqui, ó, praticamente não há difração, praticamente ela não muda seus desenhos. Já na figura 1 e na figura 2 eu tenho aqui uma difração, ó. Bate aqui, ela mudou as linhas, ó. Portanto houve uma difração. No segundo aqui eu tenho a fenda, na terceira figura eu tenho a fenda um pouco maior, ela passa aqui, bate, também muda um pouco o desenho, muda o desenho aqui das ondas, portanto há difração nesses dois e nesse primeira figura praticamente não há difração. É importante notar que no fenômeno de difração permanecem constantes, como eu disse antes, então vão permanecer constantes o que? A frequência, o comprimento da onda e a velocidade. Portanto, a única coisa que vai alterar aqui, a gente tem que prestar atenção, é a linha da onda. Bom, quando essas ondas, interferência de ondas, né? Quando você tem uma onda ou mais, e quando elas se cruzam, a gente diz que houve uma interferência de onda.
Essa interferência de onda, elas podem ser de dois tipos, né? Ela pode ser construtiva ou destrutiva. Construtiva é quando há um somatório, né, de uma onda com a outra. Então aqui temos um exemplo de interferência construtiva. Observe que elas estão no mesmo sim, elas estão aqui, o pulso A e o pulso B. Aqui eu tenho a amplitude das duas, amplitude de A e amplitude de B. Elas vão se chocar, né, nesse ponto aqui, como vocês podem observar. Quando elas se chocam nesse ponto, o que vai acontecer? Eu tenho uma onda construtiva. Eu vou ter o resultado das amplitudes delas. No caso aqui, sendo ondas de mesma amplitude, a amplitude resultante é o somatório das duas, portanto, o dobro de A e o dobro de B. Aqui eu tenho a nova amplitude. No caso aqui nós temos a figura superior, né, a distração e extremidades são provocadas por dois impulsos para cima simultaneamente. Durante a propagação, os pulsos se cruzam, então as perturbações da corda se reforçam propiciamente em certo instante, interferência construtiva, né? Bom, nós temos aqui um exemplo de interferência destrutiva, quando duas cordas apresentam diferença de fase. Bom, de fase, 180 graus. Se você pega uma circunferência, ela é 360 graus. Metade, 180 para cima eu tenho. E 180 para baixo. Então a diferença de fase é essa, né? 180 para cima e 180 para baixo. Como vocês podem observar aqui, ó. 180 para cima, 180 para baixo. Quando essas duas ondas se encontrarem, a amplitude das duas figuras será uma subtração, a figura A menos a figura B. Se a figura B é menor do que a A, então a resultante será a subtração das duas. Se elas forem de mesma onda, então elas vão se anular consecutivamente. Bom, aqui nós temos um exemplo aqui, né? A figura representa a vista superior de uma situação em que a menina está posicionada aqui, ó. A menina e o menino. E aí a menina consegue ouvir o grito do menino. Vocês observam que tem uma parede. Por quê? Porque essa onda ela vai bater aqui. Então o que ela vai fazer? Ela vai contornar o obstáculo nesse sentido até chegar na menina. E a B, identifica o fenômeno que permite ouvir o grito da menina, é a difração, né? O chamado difração, que é quando um objeto contorna um obstáculo. Então aqui na questão 13, a figura mostra as linhas de ondas geradas por uma superfície aquática de fontes F1 e F2 que vibram com frequência de 10 Hz em concordância de fase. Bom, essa linha fechada é a crista e essa linha pontilhada é o vale, né? Então, quando você tem uma representação de onda desse tipo, a fechada é a crista, é o ponto mais alto, e a pontilhada é o vale, o ponto mais baixo. Então, ele quer saber o que? Indique na figura as cristas e vales, então já indicou. O A é um vale, o A é um vale aqui, como vocês podem observar. O B aliás, o A é uma crista, o B é um vale, o G é uma crista e o B é o vale, né, para as duas, né? O E também aqui, no caso o E nesse ponto é um vale. Então, é o que nós temos aí. E aplicando a equação fundamental ondulada, obtemos o comprimento da onda. Ele diz aqui que é 10 Hz. Então, a velocidade é lambda vezes a frequência. Ou seja, 20 é igual a lambda vezes igual a 10. Então, aqui nós temos uma onda de 2 centímetros. Bom, e agora nós vamos às atividades. Façam a questão 14, 15 e 16.